Gênesis 32, versículo 17. Se você ainda não conseguiu achar, peça ajuda aí para o seu irmãozinho. Gênesis 32, 17. Gênesis 32, 17. Quem já achou, diga amém. Quem não achou aí, diga socorro. Todo mundo achou? Amém. Bom, glória a Deus. Feche teus olhos nessa noite. Você achou o Gênesis 37? Pega ali, ó, tem um marcadorzinho de Bíblia. Fecha ali. Isso. Glória a Deus. Feche teus olhos. Com os teus olhos fechados, deixa a presença do Senhor encher esse lugar. Estamos aqui para sermos tocados pelo Senhor. Se você puder, coloca a tua mão no teu coração. Essa noite a gente está falando sobre crescimento. E crescimento significa deixarmos de ser uma coisa para nos tornarmos outra. Crescimento significa deixarmos de nos tornar pequeno para crescermos. Crescimento significa deixarmos as coisas de menino para nos tornarmos homens diante de Deus. Crescimento necessita de renovo. Então nessa noite, deixa o Espírito Santo fazer a obra dele no teu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, diga para Ele, necessita mais de Ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Diga para o Senhor, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, diga para Ele, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, declare, necessita mais de Ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, declare, necessita mais de Ti. Oh,
necessita mais de ti, necessita mais de ti. Declare onde você está, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh! Oh! Aleluia! Oh! Ei! Aleluia! Aleluia! Você que precisa de um coração novo, renova-nos, Senhor, renova-nos, renova a nossa vida, renova nosso ânimo, renova, Senhor, a nossa coragem, renova a nossa fé, renova-nos, Senhor, renova-nos, dá-nos um renovo, Senhor. Renova nosso coração. Oh! Aleluia! Aleluia! Gênesis capítulo 32, versículo 17, versículo 21. Eu vou ler com você. E ordenou. Quem ordenou? Jacó. Depois a gente vai falar sobre ele. Ordenou ao primeiro dizendo: quando Esaú meu irmão te encontrar e te perguntar dizendo: de quem és, para onde vais, de quem são estes diante da tua face? Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia ao meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham atrás dos rebanhos dizendo: conforme essa mesma palavra falareis a Esaú, quando o achardes, e direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face. Porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Irmãos, essa cena aqui, esse episódio, ela fala sobre Jacó. Jacó, deixa eu te falar sobre Jacó. Se você ler um pouquinho atrás, Jacó, ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Quem tem irmão aí? Tem irmã? Seu irmão, quem é gêmeo aqui? Tem algum gêmeo aqui? Jacó, ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Como quem diz: vem cá, deixa eu sair primeiro. Por quê, irmãos? Porque no meio do povo de Israel tinha a questão da primogenitura. O filho que nascesse primeiro é que tinha herança do pai, tinha direito à herança do pai. Então Jacó, ele nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. Por isso a sua mãe lhe deu o nome de Jacó. A palavra Jacó, ou Iacob em hebraico, quer dizer usurpador, suplantador, aquele que quer se apossar de algo que não é seu. E Jacó, ele nasce, você lê aqui um pouquinho mais atrás de Gênesis, a gente leu o capítulo 32, se você ler lá o 31, 30, você vai ver que Jacó, ele nasce e ele cresce de uma forma em que tinha tudo a ver com o seu nome.
A Bíblia diz que enquanto Esaú ele saía para caçar, para fazer a vontade do seu pai, Jacó ficava em casa, debaixo da saia da mamãe, era o irmão preferido. Você tem irmão? Quem era o preferido da mamãe? Você ou seu irmão? A gente estava conversando hoje com a Cassiane e eu observei que a Cassiane é a preferida da mamãe. Eu observei isso. Porque o irmão sempre fala, né? E conforme foram crescendo, irmãos, a Bíblia diz que Jacó, ele não se importava, ele era um tipo de pessoa que ele não se importava com sua família, ele não se importava com a sua casa, tanto que a Bíblia diz que por ele ficar em casa, era o preferido da mamãe. Esaú sai para caçar, então um dia Esaú, ele chega com muita fome da caça, alguns sabem dessa história, você lê aqui atrás. Esaú ele chega com muita fome e Jacó está fazendo um guisado, ele sabia cozinhar, e aí ele faz uma proposta ao seu irmão. Se Esaú, existia uma coisa, como a gente falou, o direito da primogenitura, o filho que nascia primeiro, o filho mais velho, quando o pai morresse, ele recebia a bênção do pai, e ele então liderava a herança do pai. O filho primogênito, ele assumia o papel do pai quando o pai falecia. Jacó sabia disso, e qual era o alvo de Jacó? Ele queria, de alguma forma, tirar o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. O que Jacó ele faz? Um dia quando Esaú chega cansado da caça, Jacó está lá com um guisado preparado, e ele faz uma proposta para Esaú: se você passar para mim o direito da primogenitura, eu vou te dar esse guisado aqui de lentilhas. E Esaú também, demonstrando que não tinha nenhum conhecimento, ou pelo menos nenhum respeito pela herança do seu pai, pelo seu legado, ele troca a sua bênção, ele troca a sua herança, ele troca a sua primogenitura por um prato de lentilha. E ele fala: tá bom, pode ficar. Mais à frente, irmãos, depois a gente vai ler isso para chegar nessa cena aqui de Jacó. Jacó ele vai ao ápice da sua falta de caráter, porque quando o seu pai Isaque está para morrer, a Bíblia diz que Isaque já era velho, não enxergava direito, e ele então chama o seu irmão Esaú, o mais velho, o primogênito, para abençoá-lo e lhe passar o direito da herança, da primogenitura. A mãe de Jacó escuta e chama Jacó, e ela fala para Jacó: olha, você vai e faz o guisado que seu pai gosta, porque a Bíblia fala que Esaú, ele era peludo. Ela fala: coloca pelos de cabra e engane o seu pai. A mãe ensina o filho a enganar o pai. Você vê uma família totalmente disfuncional, e Jacó, sem o mínimo apreço pela estrutura familiar, sem o mínimo respeito pelo pai ou pela mãe, e sem a mínima consideração para com o irmão, ele vai lá, se faz passar pelo seu irmão Esaú, faz o guisado para o seu pai velho e cego. Isaque abençoa Jacó com a bênção da primogenitura, e depois Jacó sai da cena. Quando Esaú chega para receber a bênção, Isaque não pode mais abençoar Esaú, porque o seu irmão Jacó tinha lhe roubado o direito à primogenitura. Foi um escândalo, foi uma tragédia de família, porque se você ler aqui no capítulo 30 em diante, quando Esaú fica sabendo, Esaú, irmãos, era um homem forte, um homem que era acostumado a caçar. Jacó não, ele era muito esperto, era muito esguio. Jacó devia ser carioca, né? Porque Jacó sempre dava o jeitinho, né? Jacó, ele sempre enganou o irmão. Quando Esaú fica sabendo que ele perdeu a sua primogenitura, que ele não tem mais direito à herança do pai, que foi o seu irmão Jacó. E lembra? Jacó, fala Jacó. Usurpador, suplantador, enganador. Era isso que significava a palavra Jacó. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: qual é o teu nome? Agora Esaú jura Jacó de morte. Ele fala: eu vou sair e eu vou matar o meu irmão.
porque ele me desrespeita desde pequeno, ele engana meu pai, ele se aproveita da minha mãe, e agora ele roubou algo preciosíssimo que é meu, não tem perdão, eu vou matar Jacó. E a Bíblia diz que a mãe escuta aquela ameaça, e ela fala para Jacó, ela diz: meu filho, vai embora daqui, sai daqui agora, porque se seu irmão te encontrar, ele vai te matar. Jacó então, como bom covarde que era, ele pega as suas coisas e foge da sua casa, foge da sua família, foge das suas terras. A Bíblia diz que Jacó ele foge para longe, e ele então encontra um tio chamado Labão. E esse tio tem 2 filhas, e Jacó passa ali 14 anos com Labão, se casa com as filhas de Labão. Se você quiser saber a história por menores, lê lá Gênesis 31. Mas a Bíblia diz que um dia Jacó tem um encontro com Deus. E entenda uma coisa: não há ninguém que tenha se encontrado com Deus e não tenha crescido. Não tem ninguém que não tenha se encontrado com Deus e não tenha mudado. Nessa noite, o Senhor quer ter um encontro contigo nesse lugar. Estamos falando de crescimento. Se um regou, o outro plantou, e Deus é que deu o crescimento vem dele. Assim como a luz para a planta, como a água, assim é o Senhor para o nosso crescimento. Não há como nos encontrarmos com Deus e não mudarmos. Não há como nos encontrarmos com Deus e não cresçamos. Ah, pastor, eu já me encontrei com Deus e não mudei. Eu já me encontrei com Deus e não cresci. Pergunta para o seu irmão que está ao teu lado: será que você já teve um real encontro com Deus? Porque é impossível. Jacó então, ele toma uma decisão. Ele fala para o seu tio Labão: eu vou pegar, porque Jacó enriqueceu muito na época que ele trabalhou para o seu tio. Ele fala assim: eu vou pegar todas as minhas posses, todos os meus animais, todos os meus escravos. Isso, irmãos, está em Gênesis 29, 30 e 31, tá? A gente está aqui 32, 17. Ele fala: eu vou pegar todas as minhas posses, todos os meus animais, vou pegar tudo o que eu tenho, minhas esposas, meus filhos, e eu vou me reencontrar com meu irmão Esaú. E alguém pensa assim: ah, Jacó, o que ele foi fazer? Jacó, irmãos, ele teve um encontro com Deus. Diga assim: quando nos encontramos com Deus, precisamos fazer a coisa certa, mesmo que seja difícil, mesmo que apresente perigo, mesmo que dê medo. Ele coloca no seu coração: eu vou me retratar com meu irmão Esaú. Era aquele Jacó enganador, suplantador. Era aquele Jacó que não dava mínima para a família. Era aquele Jacó que se aproveitava da sua mãe e que mentiu para o seu pai. Era aquele Jacó que roubou o seu irmão. Mas depois que ele se encontra com Deus, ele toma uma decisão: eu vou me retratar com meu irmão. Só que na sua juventude, Jacó, ele era ganancioso. Jacó, a motivação de Jacó era conseguir o que ele queria, não importa o que tivesse que fazer. Cuidado, cuidado com o que você quer. Fala para o teu irmão: cuidado com o que você quer. Porque tem gente que quer alcançar o que quer de qualquer maneira. Não importa o que eu faça, não importa que caminhos eu tome. Jacó, ele queria primogenitura, ele queria ter direito à herança do seu pai. Ele não se preocupou em manipular a sua mãe, ele não se preocupou em mentir para o seu pai, ele não se preocupou em enganar o seu irmão, roubar o seu irmão. Ele queria primogenitura. Ah, eu quero a bênção, pastor. Não me importa como eu vou chegar, eu vou chegar. O que você está dizendo? Não importa como você vai chegar? Não interessa como você vai chegar? Você está disposto a fazer o que for para ter o que você quer? Mesmo que isso signifique passar por cima de alguém? Mesmo que isso signifique enganar, roubar ou até desobedecer a Deus, é isso?
Vale a pena isso que você quer? Desafiar a Deus? Jacó, ele fez de tudo e alcançou a sua primogenitura. Então, tempos depois de ter que fugir de casa, ele se encontra com Deus e ele toma uma decisão: eu vou me retratar com meu irmão, eu vou voltar à minha terra. E ele pega a sua família e vai. E aí a gente chega aqui em Gênesis 32, 17, onde, irmãos, no versículo anterior, Jacó, primeiro ele manda servos irem até Esaú, dizendo: olha, o teu servo Jacó, teu irmão, está voltando. Se eu encontrar graça aos teus olhos, que nós possamos andar juntos e tudo mais. Aí, se você ler os versículos anteriores, o servo de Jacó volta. E a gente pensa assim, né? Aceitei Jesus, vou caminhar diante do Senhor, agora tudo vai ser fácil. Agora eu vou... Irmãos, entenda uma coisa: quando você caminha diante do Senhor, a gente precisa fazer o que é certo. A gente precisa fazer o que tem que ser feito. Só que aí, sabe o que acontece com Jacó? O servo volta e fala assim para Jacó: Jacó, eu fui lá no teu irmão, encontrei Esaú. Ah, encontrou? Encontrei. E aí? Jacó, ele também está vindo ao teu encontro com mais 400 homens. Jacó então treme da base. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, irmão: fazer a coisa certa não é fácil. Fazer a coisa certa não é fácil. Muitas vezes fazer a coisa certa vai te trazer dano. Muitas vezes fazer a coisa certa vai te prejudicar em certo ponto. Mas fala para o teu irmão que está do teu lado: faça o que você tem que fazer. Jacó, que tinha se virado sozinho a vida toda, Jacó, que tinha sobrevivido de acordo com a sua própria astúcia, com a sua própria inteligência carnal, ele então faz um plano. Ele, aqui conforme nós lemos no versículo 32, ele fala assim: vou fazer o seguinte, eu vou pegar do melhor que eu tenho aqui, pegar meus bois, meus animais, meu tesouro, e eu vou mandar presentes pelo caminho para o meu irmão. Vai que isso aplaca a ira do meu irmão. Mais uma vez, surgindo aí o Jacó suplantador, o Jacó usurpador, o Jacó que queria chegar nos fins sem pensar nos meios. Eu vou mandar presentes para ele, e quem sabe esses presentes vão de alguma forma suborná-lo, para quando eu chegar lá, tá tudo bem. Aí Jacó mais uma vez faz as coisas conforme a sua própria vontade, com o que ele achava que era mais correto. Ele queria o perdão do irmão, e ele faria o que tivesse que fazer para chegar até lá. E ele envia presentes. Foi isso que Jacó fez. Só que a palavra do Senhor, ela fala que depois que ele enviou os presentes, ele ficou com a sua... Jacó tinha duas esposas, Raquel e Lia, e ele tinha filhos. Eram as duas filhas de Labão. E a Bíblia Sagrada, em Gênesis 32, 22, diz assim: depois que ele enviou os presentes para o seu irmão, e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas duas mulheres, e as suas servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Existia, irmãos, o rio Jordão, que era um rio grande, profundo, e existia o val de Jaboque. O que era o val de Jaboque? O val de Jaboque era um pequeno riacho, que em certa parte ele ficava muito raso, que dava para passar andando, e ele desaguava no rio Jordão. A palavra Jaboque significa desembocar. Então a Bíblia diz que depois que Jacó, ele envia os presentes dos seus servos, ele atravessa o val de Jaboque, que significa desembocar. Ele coloca as suas esposas num lugar seguro, porque ele tinha receio de que Esaú viesse contra a sua família. Olha só como é que Deus muda a caminhada. Aquele Jacó, que não ligava a mínima para preceitos familiares, agora estava temendo pela sua família. Fala para a pessoa que está do teu lado: nessa caminhada, Deus vai te mudar. Ele vai te mudar. Ele coloca a sua família em segurança. E no versículo 23, tomou-os, fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que tinha, Jacó
porém ficou só. Jacó ficou só. Ele colocou a sua família em segurança, ele fez passar tudo que ele tinha e ele ficou só. Existem momentos na vida em que precisamos de amigos, existem momentos na vida em que precisamos de pessoas que nos abracem, existem momentos na vida que precisamos de gente. Mas entenda uma coisa: vai chegar momentos na vida em que você vai ter que resolver sozinho. Vão chegar momentos na tua vida, momentos cruciais, que você vai ter que resolver sozinho. Que momento é esse, pastor? A Bíblia diz: ficou Jacó, porém, só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Existem momentos na nossa vida que vai ser só você e Deus. Existem momentos em que ninguém vai poder tomar decisão por você, que ninguém vai poder fazer nada. A decisão é tua e Deus. E a palavra diz que apareceu um varão e Jacó lutou com ele toda a noite. Primeira Bíblia diz que era um varão, um homem. Jacó possivelmente começou a lutar com aquele homem. Por quê? Porque ele deve ter achado que era um espia de Esaú. Ele falou: possivelmente deve ser um espia do meu irmão que veio aqui pegar minha família. Jacó então ele vai em defesa da sua casa, em defesa da sua família. Aquele Jacó que não ligava para nada, aquele Jacó que enganou a mãe, que mentiu para o pai, agora ele estava defendendo a sua família. Meu amado, vão vir lutas e dificuldades na tua vida, e você vai pensar que é para a tua destruição, mas é para o teu aperfeiçoamento. Agora olha só que interessante: lutou com ele o varão até que a alva subia. A palavra lutou em hebraico é Jabaque. Aí você vê a Bíblia aqui fazendo um jogo de palavras. Jaboque era o vale, Jabaque significava lutar. E a Bíblia diz que: e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e deslocou a junta da coxa de Jacó, lutando por ele, com ele. A Bíblia diz que Jacó lutou a noite toda com aquele homem. E depois a gente vai saber que não era um homem. A pessoa com quem Jacó lutou a noite toda era o próprio Deus. A pessoa com quem Jacó lutou a noite toda era o próprio Deus. Até quando, irmãos, vamos lutar contra Deus? Até quando vamos lutar contra a vontade dEle? Até quando vamos tentar impedir aquilo que Deus quer na nossa vida? A Bíblia fala que passa a noite toda, e quando Deus, ele vê que está chegando a aurora, a Bíblia fala que ele toca na coxa de Jacó e se deslocou a juntura da sua coxa, lutando com ele. Jacó, ele tinha um propósito: eu vou chegar até o meu irmão. Jacó, ele tinha um propósito: eu vou me retratar com o meu irmão. Jacó, ele tinha um propósito: eu vou chegar até lá, não importa como seja. E aí Deus se opõe a Jacó. Muitas vezes, meu amado, você está colocando um projeto na tua vida, um alvo, preste atenção nisso. Você diz: eu vou chegar naquele ponto, eu vou ir até aquele caminho, eu vou chegar lá, aconteça o que acontecer. E de repente a porta se fecha, de repente as coisas não dão certo, de repente tudo começa a dar errado, e você tenta caminhar e nada acontece, e a gente começa a dizer, né? Ah, é o diabo, ah, é Satanás que não quer deixar eu chegar onde eu preciso chegar. Você já parou para pensar que você pode estar lutando com Deus? Você já parou para pensar que você pode estar indo contra a vontade de Deus na tua vida? A pergunta essa noite é: o que Deus precisa fazer para te parar, Jacó? O que Deus precisa fazer para te parar? O que você acha o quê?
A gente tenta e vai e nada acontece, e a porta se fecha, e a gente diz: nossa, mas eu estou muito azarado, nossa, o diabo está se levantando. E muitas vezes você está que nem Jacó, lutando a noite toda contra Deus, se cansando. E deixa eu te falar, meu amado, ninguém vence Deus numa batalha. Ninguém vence Deus. Jacó não venceu. Quando Deus falou: olha só, já está demorando muito isso aqui, Jacó, dá licença, pum, só tocou na coxa. Só que esse toque, irmãos, olha o que a Bíblia diz: e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém Jacó disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó achava que podia segurar a Deus, ele achava que podia mandar em Deus, ele achava que podia exigir alguma coisa de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu amado: se Deus quiser fazer, Ele faz. Mas se você estiver lutando contra Ele, não interessa você espernear, não interessa você gritar, não interessa você tentar uma outra solução, ir para um lado, ir para o outro, dizer: eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Ele é Deus. Versículo 27. E disse-lhe o anjo, o próprio Deus, pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Ué, Deus não conhecia Jacó? Será que Deus não sabia o nome de Jacó? Deus não conhece você? Será que Ele não sabe o teu nome? Mas Deus pergunta: qual é o teu nome? E sabe o que ele responde? Jacó. E disse: Jacó. Parece uma conversa meio sem importância, mas lembra o que significa? Jacó, usurpador, suplantador, enganador. No meio daquela luta, Jacó está lutando contra Deus, como muitas vezes você e eu lutamos, e as coisas não dão certo, e a gente pensa de todas as maneiras, nunca que é Deus que não está deixando acontecer. E no meio da luta, Ele fala: eu não vou te largar enquanto você não me deixar ir. E diante daquela frase pífia de Jacó, Deus pergunta: quem é você? Qual é o teu nome? E naquele momento Jacó confessa quem ele é: eu sou Jacó, eu sou ladrão, eu sou mentiroso, eu sou enganador, eu enganei minha mãe ao mentir para o meu pai, eu sou Jacó. Naquele momento de luta e de confusão, Deus mostra a Jacó quem ele é de verdade. Porque Jacó estava achando que era muita coisa, que conseguiria lutar contra Deus para ter o que queria. Mas quando Deus pergunta: vem cá, qual é teu nome? Quem você é? Fala aqui para mim. Jacó declara. Quem somos nós, irmãos? Pergunta para o teu irmão que está ao lado: quem é você para exigir alguma coisa de Deus? Qual é teu nome? O grande problema é que a gente muitas vezes não quer admitir quem é. Nós não queremos confessar aquilo que somos. Eu sou Jacó, eu sou suplantador, eu sou errado, eu preciso me corrigir. E quando Jacó declara o seu nome, declara verdadeiramente quem ele é, no versículo 28, então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó. Você não vai mais carregar sobre você a maldição. Você não mais vai ser lembrado como o suplantador, como o enganador, como o mentiroso. Não. Se você nessa noite, meu amado, abrir o teu coração, rasgar o teu coração diante do Senhor, se você olhar para os teus caminhos, e você parar de lutar com Deus, e você parar de guerrear contra o Pai, e você olhar para dentro de você e dizer: é isso aqui que eu sou, Senhor. Até aqui eu cheguei, só consegui chegar até aqui. O Senhor vai tirar de você, Ele vai arrancar tudo aquilo que te impedia de crescer. E Ele fala: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel,
Pois como príncipe lutaste contra Deus e com os homens, e prevaleceste. Príncipe agora, não mais Jacó, Israel. Deus muda não só o nome, mas todo o destino de Jacó. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E ele disse: por que perguntas meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Meu amado, o Senhor, Ele quer se opor ao teu caminho, não para te destruir, mas para te salvar, para mudar os teus caminhos. Peniel significa face de Deus. O Senhor quer ter um encontro contigo nessa noite, face a face, para que você possa ver quem você é e quem Deus quer que você seja. Ele não quer que você seja Jacó, Ele quer que você seja Israel. Mas deixa eu te falar uma coisa: lutar contra Deus. Se você está lutando contra Deus, meu amado, para agora. Se você está lutando contra Deus, para agora. Sabe por quê? Lutar contra Deus deixa sequelas. Lutar contra Deus deixa sequelas e terríveis. Se você está ouvindo essa palavra nessa noite, o Espírito Santo está falando ao teu coração: para agora. Porque a Bíblia diz: e saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Aquela coxa que Deus tocou, aquela coxa que saiu a junta. Jacó nunca mais andou direito. Jacó nunca mais pôde ter uma postura ereta. Ele mancava. Por quê? Porque lutou contra Deus. Será que Deus vai precisar tocar na tua coxa para te parar? O que Deus vai precisar fazer para te parar nessa noite? O que Ele vai precisar fazer para que você entenda o caminho dele, não o teu? Será que Ele vai ter que fazer isso com você? Será que Ele vai ter que deixar uma sequela terrível na tua vida? Porque Ele te ama, e se Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. O que Deus tem que fazer para te parar? Jacó, ele tocou na coxa. Onde será que Deus vai ter que tocar, meu amado, para você se dar conta de que esse plano não vem dele, de que esse caminho não é o dele, que ele tem coisas maiores para você, e que se não está andando, é ele que não está deixando. Porque quando Deus toca na coxa, a sequela, ela é eterna.